E o CBN Saúde está de volta. Lembrando, meu caro ouvinte, que você pode participar do CBN Saúde mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, DDD 44988779550. Nosso assunto de hoje, exames, a importância deles, a complexidade. E aí eu queria começar perguntando para o doutor Luiz Roberto. Doutor, é possível um cidadão comum, sem orientação médica, pedir exames? Isso é uma prática constante ou não? É possível, é uma prática. Entretanto, o nosso aconselhamento é que ele vá ao médico anteriormente. Por quê? Você vai fazer um check-up. É muito comum os check-ups. Agora, para a avaliação mais profunda disso e o acompanhamento, é necessário um médico. Entende? Então, o ideal é que ele faça uma avaliação médica antes e ele já vai fazer a solicitação de exames, que muitas vezes ele pode incluir ou excluir algum. Agora, você colocou agora há pouco um dado que eu fiquei curioso, eu quero dividir isso aqui com o nosso ouvinte. Se eu vou ao médico, o médico dá um parecer sobre os exames. Eu levo os mesmos exames em outro médico. Hoje é muito comum as pessoas procurarem dois profissionais para poder entender. Aí ele dá um outro parecer sobre os exames. O próprio laboratório tem profissionais que podem dar um parecer para ele, ou seja, o laboratório tem também dar ao paciente o direito de falar assim, olha, eu vou explicar para você o resultado do seu exame. Veja bem, o papel do laboratório é de complemento diagnóstico. Ele é de suporte clínico, né? Aqueles exames em que são característicos, positivo, negativo, isso não há dúvida. O que nós podemos fazer é auxiliá-lo na interpretação. E, na grande maioria das vezes, é também contribuir com o médico com essa interpretação. Que muitas vezes aquele teste não é exatamente da especialidade dele. Certo. Aí, no caso, o acompanhamento pode ser não só por essa hora em que o paciente pede a ajuda do laboratório, como pode ser também durante o tratamento, porque aí tem algumas coisas que um exame leva a outro, e tem medicamentos, receitas, algumas mudanças que são feitas. Aí você estava comentando comigo, por isso que é importante as pessoas, quando elas começam a tomar medicamentos, isso pode interferir no resultado. Não tem dúvida. Inclusive, dentro do nosso protocolo, esse questionamento, quais medicamentos você está tomando, ele faz parte do atendimento primário. Por quê? Porque os medicamentos eles podem interferir tanto biologicamente, ou seja, aumentando ou diminuindo aquele analítico que você quer pesquisar, uma glicose, uma gordura, alguma coisa assim, quanto pode interferir analiticamente. Ou seja, aquele medicamento ele pode interferir na reação química do teste. Então, conhecer quais os medicamentos o paciente está fazendo uso, vai nos ajudar no direcionamento da metodologia, muitas vezes. Porque você faz um exame, mas você está tomando um medicamento que vai interferir em outro tipo de reação do teu organismo, aí um outro exame por um outro motivo acaba tendo uma interferência. Exatamente. Agora falar um pouco sobre as doenças clássicas, aquelas que a gente se preocupa muito. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel do exame para diagnosticar doenças que até um tempo atrás, e conversando com alguns profissionais, eles me diziam assim, há muito erro no diagnóstico de dengue, por exemplo, de chikungunya, as pessoas não têm... os profissionais às vezes não têm informações o suficiente, que alguns até colocam, né, formação suficiente para gerar esse diagnóstico. Os exames hoje laboratoriais são precisos em alguém falar assim, tem dengue, chikungunya, zika vírus? Sim, eles são. O que a gente tem que avaliar é que existem testes de triagem. Um exemplo clássico é o hemograma, né, que indicando um processo infeccioso, viral, algo nesse sentido, vai ter um direcionamento para um teste mais específico, que junto com a avaliação clínica ele vai ser assertivo, né? Então hoje para você fazer um exame de dengue, como você citou, um teste positivo ele vai te colocar se é uma doença aguda, se foi uma infecção passada, alguma coisa nesse sentido. Os laboratórios, eles têm muitos dados, muitos levantamentos, vocês trabalham com a população, mesmo sendo muitos laboratórios da iniciativa privada, né, tem os laboratórios públicos que trabalham com dados constantes. O tempo todo estão atendendo pessoas das mais variadas doenças. Toda essa riqueza de informações, isso está a serviço, por exemplo, do Estado numa política pública? É possível um governo pegar os levantamentos dos laboratórios feitos e criar uma imagem mais precisa de quem é o cidadão, o que ele procura, do que ele sofre? Sim, é possível. Porque hoje a grande demanda de ensaios laboratoriais está na entidade privada, né? Então, na verdade, o que acontece hoje? Existe uma série de doenças que são de notificação obrigatória. Então, aqueles resultados positivos em determinadas doenças, você tem que notificar a Secretaria de Saúde, a Anvisa,
esses determinados órgãos. Agora, algumas vezes também, a própria vigilância sanitária, os secretários nos pedem informações aleatórias sobre determinados resultados, né, de determinadas patologias. Isso contribui muito. A gente tem um ouvinte que o Rui falou o seguinte: a gente está vivendo uma fase de fiscalização. Né? Se fala muito de fiscalização da carne, por exemplo, né, da alimentação. Laboratórios mexem com a vida das pessoas. A fiscalização no setor desse, ou seja, qual a importância de você saber aonde você está fazendo o seu exame e como se pode ter o controle sobre a qualidade ou não do ambiente onde está sendo feito o exame, está sendo feito o diagnóstico? Olha, eu achei excelente essa sua pergunta, porque assim, o cliente e algumas vezes o médico não conhece exatamente o laboratório. Você conhece a fachada, você conhece a recepção, o local de coleta, mas na verdade tudo que se passa é dentro da central técnica. Então, na verdade, a qualidade com que você executa esses serviços é o fator determinante para você verificar se é uma boa empresa ou não, né? E o número de fiscalizações que nós sofremos é enorme, né? E mais do que fiscalizações, hoje o laboratório há uma tendência de você partir para acreditações e credenciamentos. Existem vários órgãos, tanto nacionais quanto internacionais, que nós participamos, né, que ratificam essa qualidade laboratorial. Aonde que as pessoas podem ter contato, por exemplo, com essas fiscalizações? Que as pessoas só saem fiscalizadas, sim ou não, né? Sim. Vamos pensar em vários órgãos em que você tem essa fiscalização, mas é importante ter uma fonte de consulta. Olha, a Vigilância Sanitária Municipal é a que, semestralmente, anualmente, né, vai te dar o selo de que você pode estar atuando no mercado ou não. Tá? Agora, o que nós fazemos é expormos essas certificações que nós temos, né? Para você ter uma ideia, a ensaios de proficiência que nós participamos, a gente recebe amostras biológicas provenientes de outros locais, do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E nós avaliamos essas amostras e mandamos os resultados. Essas amostras para nós vêm no escuro, nós não sabemos o que tem. E ali nós somos avaliados, né? E isso é mensalmente. E em cima disso você tem uma nota ao final do ano e um selo de certificação. O cidadão pode consultar essa nota, independente, por exemplo, se o laboratório divulgue ou não, ele tem como consultar isso? Ele tem. A nossa empresa, ela expõe isso no site. Tá? Inclusive, mas tem empresas que não, você pode correr atrás disso, pode ter essa informação. Você pode, né? Pelas sociedades brasileiras de análises clínicas e de patologia, que são as que direcionam para quais órgãos você deve fazer esse tipo de ensaio. Agora, quando se fala de exames, existem complexidades diferentes de exames. Existe estrutura técnica e desenvolvimento científico e técnico em cima dos exames. E tem também quem vai trabalhar com essa estrutura. Se nós pensarmos num ambiente que nem Maringá, por exemplo, que pode ser uma cidade de exceção, mas pensarmos numa realidade estadual, nacional, o Brasil tem bons laboratórios, estamos prontos a diagnósticos de bons exames. Há uma desigualdade regional imensa quando se fala de qualidade de exames ou não? Olha, o Brasil tem em torno, eu acho que já deve chegar em torno de 20 mil laboratórios. Tá? O que eu posso, em relação ao polo maringaense, eu acredito que é um polo de ponta, né? Porque aqui nós temos equipamentos e testes tão bom quanto um grande laboratório de São Paulo, por exemplo, um Fleury. Né? A gente faz quase tudo aqui, ou não? Nós fazemos quase tudo. Na verdade, nós temos capacidade de fazer quase tudo. O que acontece é que, como a demanda regional às vezes é pequena, não compensa financeiramente você estar executando. Entendi. Tá? Eu vou dar um exemplo do exame de DNA, que há alguns anos atrás ele custava na casa de $1.000, né? Era taxado em dólar. E hoje ele não chega a 20% disso. Por quê? Porque a demanda aumentou, a tecnologia se aprimorou e ela começou a se tornar mais barata. Então você consegue realizar aqui uma tecnologia de ponta e com preço acessível. E que antes era feito só em alguns grandes centros. Exatamente. Como tem alguns exames, por exemplo, quando o senhor falou de que o custo de manutenção dele é mais baixo, é porque você não tem localmente uma demanda de pessoas que procuram esse exame. Aí é direcionado para outros lugares. Existem muitos ensaios que você tem que fazer o quê? Você tem que passar o teste, você passa um controle, você passa calibradores, né? Uma série de... Se você fizer 1 ou se você fizer 5 ou 10, muitas vezes o valor é muito próximo. Entendi. Né? Então essa demanda é importante. Estamos falando aqui no CBN Saúde sobre exames. Daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Estou conversando com o Luiz Roberto Giacomelli.